Meus amigos, daqui a pouquinho teremos Vitória e Flamengo direto do Barradão. O Flamengo, que está em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vai tentar esse feito fora de casa. O Flamengo, que também está ainda no mercado da bola, em busca de reforçar o seu elenco ainda mais. E você vai acompanhar tudo isso agora, inclusive também o provável time do Flamengo para esse confronto contra o Vitória da Bahia. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. É da terceira, tá tudo certo, não tem nada a ver com asterisco. E a manchete do Correio que a gente rodou na abertura do programa, Renan, fala da força do Barradão, né? É com ela que o Vitória conta nesse começo difícil de Campeonato Brasileiro, em uma tabela que já teve Palmeiras, tem Flamengo e, se não me engano, na sequência não alivia não, né, Renan? Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, amigos. Verdade, né? Uma sequência dura, difícil. Teve o Remo, né? Conseguiu vencer na primeira rodada. Depois veio Palmeiras, Flamengo, depois Botafogo e Bahia. Termina tudo com um clássico, essa sequência das 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Por isso que tem que contar de verdade com a torcida, o apoio do torcedor. Check-ins praticamente esgotados, né? Claro que a torcida visitante também vai lotar o setor dedicado a ela. E o Vitória não vence o Flamengo dentro do Barradão desde 2013. Foi 4-2 aquele jogo em que o Flamengo vivendo uma situação completamente diferente, né? Tinha o Wallace, ex-Vitória, e o Hernani Brocador marcando a favor deles. E o Vitória marcando com o Diney, Max Biancucci e o Marquinhos, que também teve passagem pelo Flamengo. Times completamente diferentes, como eu falei. Vitória, naquela oportunidade, teve sua melhor classificação nos pontos corridos, né? Que foi a 5ª colocação. E hoje, para você ter uma noção, o Paquetá, a contratação do Paquetá foi superior a todo o investimento no futebol do Vitória na temporada. Não só em contratação, não. Estou falando do futebol inteiro, por completo. Futebol masculino, feminino, gestão do Barradão, tudo isso incluso. O Paquetá conseguiu, o Flamengo conseguiu, com a compra do Paquetá, ultrapassar. Mas falando do jogo agora, né? O Vitória vai ter o apoio da torcida e também retornos importantes, que fizeram muita falta na partida contra a equipe do Palmeiras. O Camutanga vai ser titular na defesa e o Renato Kaiser está sendo reavaliado e a probabilidade é que ele seja o titular no jogo de hoje. Por quê? O Vitória jogou sem centroavante na partida anterior. Foi o Fabri improvisado naquela posição, um jogador de velocidade, esse você está vendo aí dando assistência, né, pro Eric ajeitar a bola para o Kaiser fazer o gol. E aí, o esquema de 3 zagueiros deve ser repetido. Apesar das críticas desse jogo contra o Palmeiras, aí o Vitória ter tomado 5 gols com 3 zagueiros, mas serão 3 zagueiros diferentes, né? O Richelli, por exemplo, que foi titular no jogo contra o Palmeiras, ele foi utilizado na partida de jogadores mesclados do Sub-20 com reservas em Jequié, pelo Campeonato Baiano. O Kaique Gonçalves deve ser improvisado nessa posição. Ele é volante, chegou para ser volante, mas em 2 oportunidades o técnico Jair Ventura utilizou ele mais recuado no segundo tempo, né? Durante o jogo, ele precisou recuar o Kaique e ele mandou bem. Então, o Vitória deve ir com esse esquema de novo, com o Gabriel no gol. Na lateral direita vai ser o Natan Mendes, né? O Mateuzinho vai ficar no banco. O Matheus Silva, né? Como é chamado aqui por conta do outro Mateuzinho meia. E o trio defensivo deve ser o Camutanga, o Kaique Gonçalves para ajudar nessa saída de bola. E quando o Vitória estiver atacando, ele também virar o volante mais uma vez, né, deixar o esquema de 2 zagueiros com a posse de bola e estar ali ao lado do Dudu e do Baralhas no meio de campo. O Zé Marcos. Muitos pedem o Luan Cândido, mas como o Vitória não vai ter muito a bola durante esse jogo, o Luan Cândido tem mais qualidade que o Zé Marcos, que vem falhando bastante nos últimos jogos, tá, gente? Mas o Zé Marcos é mais veloz, é mais rápido. Então, para esse jogo contra o Flamengo, eu acredito que vai dar Zé Marcos, o Ramon na esquerda, dupla de volantes com Baralhas e Dudu. E aí eu chamo a atenção para o Dudu porque passou o jogo passado, que foi um jogo bem difícil, né? Bem propício para ele tomar um cartão amarelo e não tomou o cartão. Um jogador que tem muitas expulsões no currículo, que está fazendo um trabalho mental muito forte com o psicólogo lá no Vitória. E ele já falou, né, que estava tendo o apoio do Camutanga, do Osvaldo, jogadores mais experientes e está mais centrado um pouco. Jogou bem quando entrou no Bavi também contra o Palmeiras, fez um gol importante e ganhou a confiança do técnico Jair Ventura, vai ter essa oportunidade como titular.
Um ponta vai ser o Eric, o outro ponta vai ser o Aitor Cantalapedra. A torcida também está muito chateada com as últimas atuações do Cantalapedra, ainda não jogou bem esse ano. Queriam o Mateuzinho como titular, mas não acredito que o Jair Ventura vai fazer isso. Acho que dá o Aitor mais uma vez, o espanhol. E no ataque deve ser o Renato Kaiser, que está sendo reavaliado. O centroavante do Vitória deve ir para o jogo hoje, viu, Barreto? Torço pelo sucesso do Canta-La-Piedra, porque precisamos ter esse nome Esse no nome, futebol né? brasileiro. Nomes originais, nomes interessantes. Eu tenho uma pergunta que eu acho importante para o desenvolvimento do jogo. Qual é a temperatura em Salvador hoje à noite? Se o Rainan não tiver a previsão de cabeça, eu posso A procurar aqui no temperatura, você aplicativo. fala... Temperatura Clima mesmo? literalmente. Isso. Sim, hoje o dia promete sol, calor, até a noite. Tem uma previsão de chuva ali no meio do carnaval, mas por agora não tem previsão de chuva, não. Aí Então, complica. Vai ser quente, né? Vai ser quente. Porque isso... Salvador, 30 graus nesse momento, com sensação térmica de 33. Aham. À noite, 9h30 da noite, vai estar menos, mas ainda vai estar quente. Para mim, isso tem sido uma das questões por trás do início difícil do Jogar em Flamengo. janeiro. Jogar em janeiro. Janeiro. Porque o time está voltando às pressas, sem a condição física adequada. É um time que quer ter a bola no campo de adversário, mas é um time que não está conseguindo pressionar depois de perder a bola. Aí o time está quebrando em dois. E está sendo muito fácil o adversário ter contra-ataque contra o Flamengo. Por isso, o destaque para Everton Araújo. Né, Então, a notícia ruim para o Flamengo é mais um jogo nas condições de calor, onde vai ser... Campo pesado, que é o Barradão. Então, vai ser interessante. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho uma... Renato pode me ajudar nisso também. Eu tenho uma grande impressão de que o Vitória vive uma situação... O grande momento do Vitória no ano passado foi o final, em que havia, muito por uma implementação da lógica do Jair Ventura, de uma urgência em todo jogo. Então, todo jogo precisava ser o último jogo do ano, porque havia o risco do rebaixamento, e o Vitória correu esse risco até a última rodada. Não há como você implementar essa lógica de urgência em 38 jogos, começando isso em janeiro. Então, você precisa ter mais elenco, mais investimento e possibilidades de jogo que o Vitória não apresenta. O Vitória, mesmo com a linha de 3, não tem um sistema defensivo tão confiável como o jogo do Palmeiras mostrou, e é um deserto de ideias ofensivo. Então, nesse contexto, não há essa urgência, e não dá para criar essa urgência, porque são seres humanos, o ano está começando, a temperatura influencia, a profundidade do elenco influencia, a quantidade de campeonatos acontecendo ao mesmo tempo influencia. Não dá para se ter isso. E eu acho que isso é o desafio que esse Vitória vai ter que se calibrar aí para o grande objetivo que é se manter na Série A esse ano. Assustou ele. A gente está esperando o Rainan e o Rainan está esperando a gente? Assustou ele. Ficou o famoso sim, deixa que eu eu não deixo? tinha percebido que era uma deixa para mim, não, desculpa, gente. Era para Mas você, eu concordo Rainan. plenamente, é uma coisa que eu venho falando aqui também. O torcedor do Vitória, não só o time, né, mas o torcedor do Vitória vai ver o time sofrer a temporada inteira, como foi a reta final do ano passado, porque o Jair Ventura, concordo plenamente com você, o Jair Ventura chegou precisando apagar um incêndio. Exato. Ele conseguiu implementar muito bem isso e é o estilo dele, a característica dele. E ele chega falando que, quando ele é mantido, que ele não quer ser taxado como torcedor que apaga incêndio. Mas ele já está estabelecendo uma postura dessa forma. E eu acredito até que o calendário, a ficha dele caiu, de que ele não pode ter esse esquema, ainda mais com os jogadores que ele tem, né? Porque eu não sou contra o esquema de 3 zagueiros. Eu vi o Muricy Ramalho implementar vários times vitoriosos com esse esquema, mas o padrão de jogadores que o Vitória tem para colocar em campo não condiz com o esquema tático dessa forma. A gente veria um Vitória lutando ali contra o rebaixamento, com os jogadores que não estão com essa mentalidade de falar, pô, nosso time não está passando sufoco agora no Campeonato Brasileiro.
A gente não está ameaçado, a gente tem várias rodadas para correr atrás. Então, não vai estar na mentalidade dos atletas jogar daquela forma que jogou no final do ano passado. E aí, o Jair Ventura está jogando da mesma forma, não está mudando ainda. E eu acho que muito por conta também agora, ele está mantendo os 3 zagueiros por conta dos adversários que ele tem pela frente, tá, gente? Porque depois do jogo contra o Palmeiras, ele já disse que vai ter que rever o esquema tático, mas com o Flamengo pela frente não tem como mudar agora. E depois o Botafogo e Bahia, eu acho que depois do Bahia ali que ele vai começar a pensar diferente. O Flamengo tem problemas com adversários que jogam com linha de 3, né? Porque o válvulo de escape é Varela. O time que bloqueia isso, isso foi a leitura de Dorival, né? Na Supercopa. Ele foi com 3 zagueiros e conseguiu bloquear. Então, eu acho que faz todo sentido já ir fazer isso hoje à noite. Tem uma trivia desse jogo que em 2018, o Paquetá, com um passe de Vini Júnior, faz o gol mais rápido da história do Flamengo em campeonatos brasileiros, 15 segundos no Barradão, contra o Vitória. 2018. Paquetá que está de volta. 2 jogadores que ajudaram o Flamengo nesse processo, né, de reestruturação financeira, porque foram vendas, né, fabulosas, altas. E o Paquetá, agora o Flamengo se estruturou tão bem que pôde trazer o Paquetá de volta, né, 10 anos depois da saída dele. A gente vai mostrar agora... 10 anos depois da saída dele. Não são 10 anos? Não. Ah, não, ele saiu em 18, perdão. Matemática, eu sabia. Não. 8. Não, é porque, olha, a matemática dessa vez não foi tão ruim. Eu achei que o Paquetá tinha saído... Achei não, já ao falar aqui, já projetei que ele teria saído com 18 como o Vini, né? O Vini, assim que completou 18 anos, foi embora. Mas o Paquetá não foi. O Paquetá sai em 2000... O último ano dele pelo Flamengo é 2018. 18. Isso. Né? Aí eu não vou fazer essa conta, não. Mas a gente vai mostrar o Arrascaeta num papo com o Diego Ribas. E é interessante, o Diego agora tem um podcast, né, o 10 e Faixa. 10 e Faixa. E nesse papo surge essa declaração que a gente vai mostrar do Arrascaeta sobre estilo de jogo. É jogador da seleção uruguaia, mas atua no Brasil e disse isso aí, ó. Selección de Uruguay, para mí, mi estilo de juego acredito que yo me encajaba mucho más en una selección que es brasilera do que es una selección de Uruguay. Por las características de juego que o Brasil siempre teve, Uruguay es un time que es más defensivo, más aguerrido, que es muito contacto físico, muito contra-ataque. Então a gente quando está lá sofre muito quando jogamos e agora com Bielsa também. Graças a Deus fisicamente me sentindo bem, pude me preparar melhor para essa etapa, mas sem dúvida que mais atrás, na época de Tavares, foi um pouquinho mais difícil porque era um jogo de muito contacto, de muito ida e volta e acabava sofrendo bastante. Mesmo assim, com todas as dificuldades, foi jogador de Copa do Mundo. Primeira pessoa que eu vi que chama o Bielsa de um time defensivo. Ele falou do estilo geral da seleção uruguaia, mas o técnico atual é o Bielsa. O último jogo eles perderam 5-1 contra os Estados Unidos, né? Imagino um time muito defensivo perdendo 5-1 para os Estados Unidos. O problema com o Bielsa, ele está talvez encaixado melhor do que na história ele entrou na seleção o primeiro jogo depois da Copa de 14. Né? Eu acho que eu vi todos os jogos dele na seleção. E tem sido difícil encaixar ele. Né? Botaram ele no lado de um 4-4-2, ele não tem velocidade para isso aí. Bielsa, que obviamente é um técnico ultra-ofensivo, mas Bielsa não gosta de 10. Ele não gosta de 10. Né? Bielsa, Riquelme na auge, Bielsa não quis. Então, não tem sido fácil, mas eu acho que Bielsa está enxergando ele, até por causa de um melhor físico dele, como um jogador ofensivo mais importante do time. Depois de perder 5-1 contra os Estados Unidos, o Bielsa chamou uma coletivo onde ele falou mal dele mesmo durante 2 horas. Foi fantástico. Inacreditável. 2 horas. Foi uma cena... Mas uma coisa que ele falou... Olha, ele falou, eu sou difícil, eu sou chato, umas coisas assim, né? Estados Unidos contra o Uruguai. O Bielsa? Poxa, se ele não falasse, a gente não percebia. Deus, né? Eu tenho o melhor jogador nos 2 lados. Eu tenho o jogador nos 2 lados capaz de desequilibrar,
que é Arrascaeta, que fez um golaço. E mesmo assim, não sou capaz de formar um time competitivo. O Uruguai é fascinante, porque o próximo jogo de Uruguai é fora contra a Inglaterra. Mais uma derrota expressiva. Será que ele vai durar até a Copa? O clima já não é dos mais leves por lá. Nossa equipe já começou a receber mensagens sobre a Arrascaeta na seleção brasileira. Não dá, tá? Pelas regras da FIFA, né? Não dá para fazer como o Lucas Pinheiro, por exemplo, que defendeu a Noruega nos Jogos Olímpicos e agora vai defender o Brasil. Na FIFA o caminho é diferente. É só 11 anos e meio na seleção de Uruguai. Isso já passou. E o Arrascaeta seria convocável para a seleção brasileira, mas teria que brigar bastante por uma vaga, né? Com certeza. Assim, vaga no time titular, eu digo. O titular ele não seria. Ele seria mais um competindo com Matheus Cunha, João Pedro. Mas claro que poderia se encaixar bem, poderia se entender bem com aqueles jogadores de frente que a seleção brasileira tem. Vamos agradecer ao Rainan Peralva. Só para fazer um gancho aqui, a gente já vai falar de Vasco, porque tem novidade também no mercado da bola e de Botafogo. Também, mas vamos aproveitar para fazer o gancho entre esses times e mostrar a tabela das quartas de final do Campeonato Carioca, que agora é oficial. Ontem a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, anunciou os horários, as datas e os horários dos jogos. Madureira e Boa Vista vai ser na sexta, 5 da tarde. O clássico Botafogo e Flamengo confirmado para domingo no Newton Santos, né? O time de melhor campanha é sempre o mandante. 5h30 da tarde de domingo de carnaval. Bom, dá para ir para a avenida tranquilo depois. Dá para ir para a avenida. Agora tem uma questão logística na cidade, né? Tem. Porque no Newton Santos o escoamento de duas torcidas é completamente diferente do que no Maracanã, que é muito mais fácil de acontecer. E a cidade vai estar tomada por Sapucaí, por blocos de carnaval. Sábado, por exemplo, que é dia de Vasco e Volta Redonda, também tem desfile, mas é desfile da Série Ouro. Da Série Ouro, então, exato. O problema logístico é menor. E na segunda, que também é de carnaval, tem Fluminense e Bangu no Maracanã, às 6 da tarde. Maracanã, que é bem próximo do Sambódromo. A FERJ já tinha separado essas datas e, claro, que conversou com as autoridades. Claro. O que talvez não imaginasse é que teria um clássico. Né? Pois é, não devia estar no radar. Porque você tomar conta de um Vasco e Volta Redonda e de um Fluminense e Bangu, né? Mesmo os dois jogos sendo na capital, porque Vasco e Fluminense têm campanhas melhores. E o próprio jogo do Vasco, também 9h30 da noite, a rua já não está tão tomada de gente, né? É muito mais tranquilo de se organizar. O Fluminense e Bangu, quem quiser pode pegar o metrô na porta e já sair da estação Maracanã e chegar na estação Praça 11, que são 2 estações. Não, tem que ir para a Central trocar o ramal. Mas enfim, é pertinho e você já está na Sapucaí. Então dá para emendar tranquilo o torcedor tricolor que for ver Fluminense, Bangu e Sapucaí. Mas na Cidade Nova não dá para atravessar aquela passarela também? É que eu acho que Cidade Nova no feriado não funciona. Não? Eu acho que Será não. que para o Carnaval não vai funcionar? Talvez funcione, enfim. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que terá esse desafio pela frente contra o time do Vitória da Bahia, lá no Barradão. E lógico, né, o Flamengo, além de precisar dessa vitória para engrenar no Campeonato Brasileiro, está também ainda observando o mercado, tentando buscar um centroavante, né? O Flamengo quer um goleador, um jogador que seja referência para essa temporada de 2026, ao lado, lógico, do bom elenco, né, dos jogadores que o Flamengo já tem. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer ainda, né, nessa janela, ou quem sabe até na janela do meio do ano. Vou deixar os créditos aqui para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!